E o Corinthians corre risco de tomar um chapéu do Galo por Maicon. Contei para vocês na semana passada que Corinthians e Shakhtar haviam chegado a um acordo. O atleta ficaria em definitivo no Corinthians, com o Shakhtar sem receber qualquer compensação financeira. Os direitos econômicos seriam divididos 50% para cada um dos lados. O Corinthians exigiu que o Maicon aceitasse uma redução do salário. Ele ganha R$ 1.200.000 por mês no Corinthians. A proposta girava próxima a 900 mil mensais. E mais do que isso, o Corinthians queria que o Maicon abrisse mão de 1 ano de contrato em vez de 3 anos de vínculo. O novo acordo teria 2 anos de duração. Pois bem, isso incomodou o Shakhtar, que está liberando o atleta de graça e gostaria de ter a segurança de um contrato de 3 anos, para que caso o Maicon fosse vendido nesse período, o Shakhtar pudesse recuperar parte do investimento. O Corinthians não aceitou esse aumento, essa prorrogação do contrato. Foi nesse momento que o Atlético Mineiro entrou na parada, com a mesma proposta do Corinthians, cessão do atleta sem custos, de graça, ficando com 50% dos direitos econômicos, mas aceitando a condição de 3 anos de contrato. Nessa segunda-feira, o Shakhtar vai tomar a decisão. Maicon colocou ou deixou a palavra final para o clube ucraniano. Para que o Corinthians volte à briga, pode ocorrer de o Timão ter de aceitar esse contrato de 3 temporadas. Você, torcedor alvinegro, acha que o Maicon é indispensável? Alguma atualização dos name rights da Arena com a Caixa? O Bet Tripster é quem está perguntando. Tá bem difícil a negociação com a Caixa. Inclusive, nos últimos dias vazaram detalhes do acordo firmado em 2022 que são bem ruins para o Corinthians. O Timão acaba de perder 50% da cota da Copa do Brasil exatamente por conta desse acordo feito lá atrás. E esse acordo ruim foi feito porque o Corinthians chegou a ficar 3 anos e meio sem pagar qualquer uma das parcelas do financiamento. O Henrique Costa quer saber se o Maicon no Corinthians no Galo, quem tem mais chance. Hoje a melhor proposta é do Atlético, então te diria que hoje tá mais pro Galo. Mas no final, eu acho que no frigir dos ovos, na hora H, o Corinthians vai acabar aceitando o contrato de 3 anos e vai dar Corinthians. Mas é só um palpite. Eu conversei com o empresário dele, o Marcelo Vojnovic, e o Marcelo disse que a resposta final será dada amanhã pelo Shakhtar. Acho que o Corinthians vai acabar cedendo, tá? Júnior Batista, o Maicon queria 3 anos de contrato, 1.200.000 por mês. Já o Romero, 400 mil, e o Corinthians não quis. Sacanagem. Júnior, a diferença é que o Maicon foi muito mais útil ao Corinthians nos últimos meses do que o Romero. O Romero, mesmo 400 mil, tá caro. O Timão já pensa em um substituto para Yuri Alberto em caso de uma possível saída dele? Pois bem, sobre Yuri Alberto e a busca por reforços. Olha que coisa maluca. O Corinthians está tão preocupado com não conseguir pagar o transfer ban que está adiando a saída do Pedro Raul. O Internacional chegou a fazer proposta boa de empréstimo, pagando a maior parte dos vencimentos, mas o Corinthians tem postergado essa decisão, porque se perceber que não vai conseguir resolver o problema do transfer ban, Pedro Raul pode acabar sendo uma solução, especialmente se o Yuri Alberto for vendido. O Yuri foi para Roma por esses dias. Essa viagem não tem a ver com a negociação com a Roma, mas sim com a obtenção de um passaporte italiano. A presença dele lá deve acelerar o passo a passo dessa obtenção do passaporte. E o Yuri Alberto, com o passaporte, passa a ter um valor de mercado muito mais interessante. Só para completar em relação ao Corinthians, informação exclusiva, na sexta-feira a gente estava fazendo live e eu telefonei para o presidente do Corinthians, o o Osmar Stabile. Perguntei, Stabile, como é que ficou a questão do patrocínio Master? E ele falou, Nicola, o pessoal da Responsa Gaming ficou de apresentar as garantias bancárias na próxima segunda-feira. A gente vai esperar até segunda-feira. Se eles apresentarem, vai fechar com a Responsa Gaming. Se não, o contrato vai ser renovado com a Esportes da Sorte. Por que que o Corinthians tem esperado tanto pela Responsa Gaming? A promessa era de que essa definição aconteceria no dia 30 de dezembro. A Responsa Gaming não conseguiu apresentar essas garantias no dia 30 e foi remarcando datas até 5 de janeiro. É porque com a Responsa Gaming, o Corinthians tem uma antecipação de receitas que vai lhe garantir o pagamento do transfer ban. Só que o presidente do Corinthians não pode assinar com a Responsa Gaming se eles não apresentarem as garantias de que são capazes de bancar esse contrato de 3 anos. Com o pagamento da primeira parcela do Rojas, já cai o ban dele. Vamos lá, Guilherme, abraço para você, em especial para o seu pai, para o seu Ari, tá bom? Para responder sobre mais essa treta envolvendo o Corinthians. O Corinthians foi condenado ao pagamento de 41 milhões de reais ao Santos Laguna pelo Félix Torres, até nenhuma novidade.
Só que o Corinthians também foi condenado em novembro ao pagamento de 49 milhões de reais para o Matias Rojas. O Corinthians chegou a um acordo com o meio atacante paraguaio para que, em vez de 49 milhões, fossem pagos 41 milhões de reais, em duas parcelas, 20 milhões e meio cada. Primeira parcela já foi quitada. Olha que dinheiro maluco, 20 milhões e meio de reais. O problema é que a segunda parcela vence agora no fim do mês de janeiro. Então o Corinthians vai precisar de mais 20 milhões e meio de reais para quitar a pendência com o Rojas e mais 41 milhões de reais para quitar a pendência com o Félix Torres. Enorme prejuízo para o São Paulo. Quero falar agora sobre o Corinthians com informação importante. Durante boa parte do ano de 2025, muitos corintianos debateram sobre a chance de o clube virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Foi criada até a SAFiel, grupo organizado por torcedores do Corinthians empolgados com a chance de criar uma SAF em que os próprios torcedores alvinegros seriam os acionistas. Pois bem, o contrato assinado entre Corinthians e Caixa pelo financiamento do estádio em julho de 2022 impede que o Corinthians vire SAF até 2041. Quero explicar esses detalhes para vocês. Vocês vão lembrar que o Corinthians fechou um acordo com a Caixa para o financiamento do seu estádio quando da construção, por conta da Copa do Mundo. O Corinthians não tinha dinheiro para fazer essa construção e usou de recursos do Banco Estatal. Hoje a dívida é de 700 milhões de reais e durante muito tempo o Timão não conseguiu pagar as parcelas do financiamento. Entre março de 2019 e julho de 2022, ou seja, por 3 anos e meio, o Corinthians não pagou qualquer parcela do financiamento do estádio. Até que em 2022 o Duílio Monteiro Alves foi chamado para conversar com dirigentes da Caixa e o pessoal da Caixa cogitou até medidas mais extremas. Foi então que assinou-se um acordo em que o Corinthians fazia uma série de concessões à Caixa, entre elas o repasse de 50% de prêmios, como por exemplo o da Copa do Brasil recentemente conquistado. 77 milhões de reais foi a bolada do Corinthians, metade desse dinheiro foi para a Caixa e a Caixa não devolverá essa grana penhorada, faz parte do acordo de lá de trás do Duílio Monteiro Alves. Entre outras coisas, esse contrato que foi descoberto pelo blog do Paulinho aponta que o Corinthians não pode virar SAF até 2041, sob o risco de o contrato atual ser rescindido, obrigando o Timão a pagar de forma imediata todo o dinheiro emprestado. Hoje a dívida gira próxima dos 700 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário. Eu quero muito saber a sua opinião, beleza? E o Corinthians pagou 20 milhões e 500 mil reais como primeira de duas parcelas do acordo terrível com Matias Rojas. Responsabilidade gigante de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, presidentes envolvidos na passagem do meio atacante paraguaio. Bora explicar em detalhes essa história. Relembrando do começo, Matias Rojas havia sido contratado pelo Duílio Monteiro Alves em 2023. Na oportunidade, o Duílio prometeu o pagamento de luvas de 8 milhões de reais em 3 parcelas. Não pagou nenhuma. Assim que o Augusto Melo assumiu a presidência, o Matias Rojas pediu para ser negociado, alegando atrasos nos pagamentos. O Augusto disse: calma, com a minha chegada, a credibilidade no Corinthians voltou. Você fica e eu vou pagar tudo em dia. Se eu atrasar uma parcela, além de eu te pagar tudo o que eu devo, ainda prometo que eu te pago o que você tem a receber até o fim do contrato. O Rojas falou: tem certeza? Tenho. Então eles assinaram um contrato e assim o Rojas acabou por permanecer no Corinthians. Um mês depois, o Augusto não cumpriu sua palavra e atrasou os pagamentos do meia paraguaio, que foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians em 49 milhões de reais. O Corinthians teria de pagar esses 49 milhões em novembro. Depois de uma negociação com o meia paraguaio, o Corinthians conseguiu reduzir essa quantia para 41 milhões de reais, que serão quitados em 2 vezes. A primeira das parcelas, de 20 milhões e meio de reais, foi depositada nos cofres do jogador, de acordo com o Corinthians. O pior vem agora, ainda restam mais 20 milhões e meio de reais que precisam ser quitados no mês de janeiro, sob o risco de o Corinthians, no momento seguinte, voltar a sofrer um transfer ban. Então, além dos 41 milhões de reais que restam para o pagamento do Santos Laguna, referentes à compra de Félix Torres, Corinthians ainda precisa arranjar em caráter de urgência mais 20 milhões e meio de reais para que possa voltar a contratar jogadores.
que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, que estabeleceu um último prazo para o patrocínio Master. O presidente Osmar Stabile tem sido bem paciente em relação às negociações com a Responsa Gaming, numa clara demonstração de que o atual mandatário alvinegro dá preferência à possibilidade de um novo patrocínio Master. Só para lembrar os números, a Esportes da Sorte, a atual patrocinadora, paga 103 milhões de reais por ano e ofereceu 150 milhões de reais anuais. Já a Responsa Gaming, que pretende criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus que ultrapassariam os 240 milhões de reais. Além da diferença de 30 milhões de reais, a Responsa Gaming também topa fazer uma série de antecipações. Logo de cara, 50 milhões de reais nas mãos do Corinthians, dinheiro que seria utilizado para o pagamento do transfer ban. Mas o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos sobre essa empresa, que tem apenas 1 ano e meio desde que foi criada. Por conta disso, Osmar Stabile exigiu garantias bancárias, que ainda não foram apresentadas. O prazo final para a apresentação dessas garantias era de 30 de dezembro, não aconteceu. Conversei com o presidente Osmar Stabile na live dessa sexta-feira, e o presidente me confidenciou que espera para segunda-feira essas garantias bancárias. Caso elas não sejam apresentadas, aí sim, Corinthians vai assinar com a Esportes da Sorte a renovação do contrato. Se a Responsa Gaming for capaz de apresentar as garantias bancárias, será ela a patrocinadora master do Corinthians em 2026. E o fato de antecipar dinheiro utilizável para o pagamento do transfer ban é hoje o grande trunfo dessa empresa. Só para completar, contar também que a Responsa Gaming também negocia com o Vasco, negócio de 70 milhões de reais fixos mais 10 milhões de reais em bônus. Quero te contar ainda que Yuri Alberto foi para Roma, na Itália, mas nada tem a ver com a possibilidade de uma mudança para o clube da capital italiana. Ele foi para lá para acelerar o processo de obtenção de passaporte italiano, ou seja, isso vai atrasar o retorno e a sua reapresentação pós-férias. A justificativa é de que o consulado, de quem cuidaria de toda essa obtenção do passaporte, não estava aberto na virada do ano. A partir de agora ele vai conseguir dar avanço e seguimento nessa história, e o jogador com passaporte europeu fica muito mais valorizado, garantindo mais dinheiro ao seu clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.